Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o sistema respiratório. Nessa aula, nós vamos estudar a traqueia, os brônquios e os pulmões. Vamos começar nosso estudo falando sobre traqueia e brônquios. O termo traqueia vem do grego e significa artéria rugosa. Pessoal, esse termo não é estranho e não diz respeito ao vaso sanguíneo. Se vocês lembrarem da aula sobre vasos sanguíneos, eu contei para vocês a origem da palavra artéria, que significa artem. Então, traqueia é uma estrutura, é um tubo rugoso que contém ar, tá? Então, o termo é muito apropriado para designar a traqueia. A traqueia é um tubo que não colapsa, ou seja, o seu lúmen não se fecha, ele permanece sempre aberto, porque suas paredes são formadas por anéis cartilaginosos. Então, mantém aquela estrutura sempre aberta. A traqueia se estende desde a laringe, que nós estudamos na aula passada, até a raiz dos pulmões. Nesta região, antes de entrar nos pulmões, a traqueia vai se bifurcar em dois brônquios principais, um direito e um esquerdo, cada um destinado a um pulmão. A traqueia apresenta um trajeto cervical na região do pescoço e depois ela adentra o tórax, e aí a sua porção torácica, quando ultrapassa o arco aórtico, bifurca ali nos dois brônquios e cada um vai entrar num pulmão, tá? Nós vamos falar desses trajetos um pouquinho mais para frente. Primeiro vamos ver aqui a estrutura da traqueia. Então, vejam, pessoal, como eu disse para vocês, a traqueia é um tubo cujas paredes são formadas por anéis traqueais, são anéis de cartilagem do tipo hialina, tá? E aí, esses anéis fazem com que o lúmen permaneça sempre aberto, que ele não colapse, igual, por exemplo, a parede de uma veia, que é tão molinha que colapsa, né? A traqueia se estende desde a laringe até a bifurcação nos dois brônquios principais. Se a gente fizer um corte transversal assim na traqueia, nós vamos ver a sua estrutura que forma ali a parede, né? Então, nós temos aqui, olha, um anel traqueal, que é esse amarelinho. Vejam que esse anel traqueal não é completo, ele é um semicírculo, tá vendo? É metade de um anel. Na sua face dorsal, então aqui nesta imagem seria a face que está ali atrás da tela, tá? Porque isso aqui é uma vista ventral. Tô olhando aqui por baixo. Então, ali na face dorsal, ali atrás da tela, unindo as duas extremidades desse anel, nós vamos ter um músculo chamado de músculo traqueal. É aqui, tá, gente? Essa setinha aqui, ó. Cuidado, não é isso, já que a gente fala disso. Então, esse músculo traqueal é um músculo liso que une as duas extremidades de um mesmo anel. Só que ele é contínuo, tá, pessoal? Ele vai se estender desde o início da traqueia até o final dela, tá? Ele é um músculo contínuo. Então, ele vai unindo as extremidades dos anéis, tá? Só que de maneira contínua. Ele passa longitudinalmente na face dorsal da traqueia. Então, aqui é dorsal, aqui é ventral, tá? Muito bem. Nas aves, a gente vai ter aula de aves no final do semestre, vocês vão ver que os anéis traqueais são completos, eles são fechadinhos. Mas nos mamíferos domésticos, não. Nós temos a presença do músculo traqueal, que é um músculo liso. Então, ele é controlado aí pelo sistema nervoso autônomo. Muito bem. Dorsalmente a traqueia, nós estamos vendo essa outra estrutura aqui, olha, que é o esôfago. O esôfago faz parte do sistema digestório, ele conduz alimento até o estômago, tá? Nós vamos estudá-lo na aula de sistema digestório. Mas vejam que ele fica nessa região do pescoço, ele fica dorsal à traqueia. Eu vou mostrar para vocês a relação do esôfago com a traqueia na hora que a gente falar sobre o trajeto e a sintopia da traqueia, tá? Muito bem. Unindo um anel traqueal ao outro, ó, então esse aqui é um anel traqueal, cartilagem do tipo hialina, esse aqui é outro anel, esse aqui é outro anel e por aí vai. Então, vejam que unindo um anel ao outro, nós temos um ligamento chamado de ligamento anular.
Então, não confundam o ligamento anular com o músculo traqueal. Vamos de novo, olha só. O ligamento anular vai unir um anel ao outro, ó. Tá vendo aqui, ó? Agora, o músculo traqueal une a extremidade, as duas extremidades de um mesmo anel na sua face dorsal. E ele vai percorrer a traqueia lá na face dorsal, então, no sentido longitudinal. Vai vir foto aqui do músculo traqueal e aí vocês vão entender melhor, tá bom? Muito bem. Vejam, pessoal, que o número de anéis traqueais varia muito. Dentro de uma mesma espécie, a gente tem uma grande variação. Depende aí do animal, tá? Fator individual. Bom, então, como eu falei para vocês, como prometido, vamos ver aqui o músculo traqueal. Então, vejam, esse é um corte transversal da traqueia. Agora, nós temos aqui, ó, face dorsal, face ventral, tá? O anel traqueal é esse azul, tá? Cartilagem traqueal é o anel traqueal. Vejam que na extremidade dorsal ele é incompleto, ele não se fecha. Em nenhuma espécie ele se fecha, veja bem. Nenhuma espécie de mamífero doméstico que a gente estuda aqui, tá? E aí, o que une essas duas extremidades? O músculo traqueal, que é um músculo liso. Vamos comparar aqui as diferentes espécies com relação ao formato do anel e com relação à localização do músculo traqueal, tá? Então, vamos lá. Percebam que em carnívoros e equinos, o anel traqueal tem um formato ovoide, ó, tá? Ele é oval. Gente, isso é bem importante lá na prática, para a gente conseguir diferenciar aí a traqueia das diferentes espécies, tá? Dá para diferenciar direitinho. Então, em carnívoros e equinos, o anel traqueal é oval. Bom, como que eu vou diferenciar, então, um carnívoro de um equino se o anel é oval? Percebam que o músculo traqueal é externo ao anel apenas no carnívoro. Nas outras espécies todas, o músculo traqueal se insere por dentro do anel. Então, a gente tem que olhar a traqueia por dentro para ver o músculo traqueal. No carnívoro, o músculo traqueal se insere por fora do anel. E aí, pessoal, lá na prática, isso daqui fica até com uma depressão. O músculo traqueal, vou desenhar para vocês entenderem. O músculo traqueal, ele faz um abaulamento aqui assim, ó, na peça anatômica, tá? E aí ele fica desse jeito. Aí a gente vê a traqueia do cão assim, ó, com esse formato, ok? Então, de novo, carnívoros e equinos, o anel traqueal é oval. Porém, carnívoros são as únicas espécies que possuem a inserção do anel traqueal por fora do anel. Perdão, a inserção do músculo traqueal por fora do anel. Em suínos, o anel traqueal... Deixa eu voltar para a seta aqui, né? Em suínos, o anel traqueal é arredondado. Olha, bem redondinha a traqueia dele. O lumen da traqueia dele é bem redondinho mesmo. E vejam novamente o músculo traqueal se inserindo por dentro do anel. E em ruminantes, o anel traqueal tem um formato em gota, porque as duas extremidades dele são alongadas e se posicionam com uma projeção mais dorsal, tá vendo? Parece uma gota. É a única espécie que tem esse formato, então também é bem fácil de diferenciar. Aí, vocês só precisam ficar atentos ao seguinte: quando o anel traqueal vai chegando próximo da bifurcação dos brônquios, ele vai perdendo esse formato em gota e ele vai ficando com esse formato mais ovalado, tá? Nos ruminantes. Mas isso já é bem próximo lá da bifurcação dos dois brônquios, tá? E aí vai ter como diferenciar por uma outra estrutura que nós vamos falar daqui a pouco. Bom, então que espécie que é esse daqui? Vamos entender, olha só. Então, aqui é a vista ventral, tá? Porque esse pulmão está apoiado aqui na mesa, aqui é dorsal, aqui é ventral. Então, vamos analisar, olha, que formato que tá esse anel traqueal? Ele está oval, tá vendo? O músculo traqueal está por dentro, ele não tá por fora. Ele tá com aquele formato que eu desenhei ali, gente, mas é porque colocou um alfinete prendendo, tá vendo? Para puxar ele aqui, ele não estava assim. Mas vejam que o músculo traqueal está por dentro do anel. Então, isso daqui é de equino, tá? Porque tem o formato oval e o músculo traqueal está interno. Se o músculo traqueal estivesse externo, seria de carnívoro.
Muito bem. Quando chega na bifurcação dos dois brônquios, o último anel traqueal, vejam bem, esse anel aqui, olha como ele tem um formato diferente. Ele é mais largo e ele apresenta no plano mediano uma elevação lá por dentro, e eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Chamada de carina da traqueia. Então, lá dentro vai ter uma elevação em forma de crista que vai dividir aqui a traqueia nos dois brônquios. Brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo, tá? Então, vamos abrir essa traqueia para a gente conseguir ver ali a carina da traqueia, tá? Então, vejam, aqui foi feito um corte transversal, próximo ali do último anel traqueal, e por dentro eu estou vendo a carina da traqueia. Isso daqui é um esquema, e aí, aqui nós temos duas fotos. Essa daqui de uma peça anatômica do nosso laboratório mesmo. Percebam, gente, isso daqui é de cão. Olha só, deixa eu mostrar para vocês. A traqueia dele tá toda aberta aqui, tá vendo? Só que olha o músculo traqueal aqui por fora. Tá vendo que o músculo traqueal foi cortado para poder abrir aqui, pra gente ver? Então, se esse músculo tá por fora, isso daqui é carnívoro. Se fosse de outra espécie, o músculo estaria aqui por dentro, tá? Então, mesmo a traqueia aberta ali, nem tô vendo o formato dela, olha. Eu sei que isso daqui é de carnívoro, certo? Olha a outra de carnívoro aqui, olha só. Vejam, ó, o anel traqueal aqui e o músculo traqueal formando aquele abaulamentozinho que eu falei para vocês, porque ele tá por fora, tá? Muito bem. Então, chegando aqui na bifurcação dos dois brônquios principais, o último anel traqueal apresenta essa crista, que é a carina da traqueia. Essa é uma imagem de endoscopia em um equino. E nós temos aqui, ó, a carina da traqueia e os dois brônquios principais. Então, aqui é a traqueia, aqui é a carina e aqui são os dois brônquios principais. Muito bem. Vamos agora, então, para o trajeto e sintopia da traqueia. Pessoal, eu já falei para vocês o que é sintopia? O que é sintopia? É a relação que a estrutura estabelece com as demais ao seu redor. Então, é você dizer se a estrutura está dorsal a quem, ventral a quem, lateral a quem que está do lado ali da estrutura, quem que está ao redor dessa estrutura que a gente está estudando, tá? Isso é sintopia. Então, como eu disse para vocês, a traqueia apresenta dois trajetos. Um cervical e depois ela vai entrar na cavidade torácica e aí temos o trajeto torácico. Então, vamos começar aqui com a região cervical. Dorsalmente, com quem que a traqueia se relaciona? Então, vejam, a traqueia é esse branco aqui, descendo pelo pescoço, tá? No seu início, dorsalmente, nós vamos ter o esôfago. Ele não está aparecendo nessa imagem, porque estas estruturas aqui estão tampando, tá? Então, aqui no desenho, nós não estamos vendo o esôfago, mas nessa região, o esôfago está dorsal à traqueia. Quando chega no terço médio do pescoço, ó, então aqui seria o terço cranial, terço médio e terço caudal, né? Da traqueia cervical. Quando chega aqui no terço médio do pescoço, ó, aqui no meio, tá? O esôfago vai assumir uma posição lateral à esquerda. É esse 17 aqui, ó. Esse é o esôfago. Então, vejam que ele sai da posição dorsal e se dirige para uma posição lateral à esquerda. Então, o esôfago está à esquerda e a traqueia continua ali no plano mediano, tá? E dessa forma, os dois vão entrar no tórax. Eu escrevi isso do esôfago no outro slide, mas tá lá. Mas não é só para eu dar continuidade aqui ao esôfago. O que mais que nós vemos na porção dorsal aqui, a traqueia? Músculos. Vários músculos que a gente estudou na Anato 1, aqueles músculos longos do pescoço, músculo longo da cabeça, né? Tem o longíssimo, tem o longo, enfim. Tem o escaleno, aqueles músculos que nós estudamos na aula de anatomia topográfica do pescoço, tá? Aí chegamos nesta região aqui, ó. Dorso lateral à traqueia. Então, são estruturas que estão posicionadas a cada lado da traqueia, tá? Tanto direito quanto esquerdo.
Tudo que eu tenho do lado direito, aqui no caso é esquerda, né? Tudo que eu tenho aqui no antímero esquerdo, eu vou ter lá no antímero direito, tá? E essas estruturas estão, então, numa posição dorsolateral. Então, vamos lá. Nós já estudamos a maioria dessas estruturas... Opa, gente, perdão. Nós já estudamos a maioria dessas estruturas também na Nato 1. Então, vou ampliar aqui, só para a gente conseguir ver melhor. Então, pessoal, esta artéria bonitona, vermelhinha, que está subindo aqui, vamos ver que número que ela está representada. Está aqui embaixo, ó, 21. É a artéria carótida comum, que é aquela artéria que tem origem lá no tronco bicarotídeo, que é um tronco que vem do tronco braquiocefálico. Então, essa artéria carótida comum, no caso aqui, é a esquerda, né? A direita vai estar do outro lado. Vai levar o sangue para o pescoço e para a cabeça. Lá na cabeça, ela vai bifurcar em carótida externa e carótida interna. Lembra disso, da Nato 1? Muito bem. Junto com esta artéria carótida comum, nós temos esse nervo aqui, que é o 32, que é o tronco vagosimpático. O tronco vagosimpático, nós falamos dele muito em várias aulas. É um nervo, não, né? São dois nervos juntos. Aí nós temos o nervo vago, que é do sistema nervoso parasimpático. Ele teve origem lá no tronco encefálico do encéfalo, está descendo pelo pescoço, vai inervar vísceras da cavidade torácica e abdominal, tá? Uma inervação parasimpática. E temos junto o tronco simpático, que teve origem lá no segmento de medula espinhal, de T1 a L2, lembra? Então, aí ele sai de lá da medula e vai subir até a cabeça para levar a inervação simpática para a cabeça, tá? Então, número 2, nós temos o tronco vagosimpático. Bom, temos aqui também o tronco traqueal, que é esse verde, que é um tronco do sistema linfático. Também estudamos na Nato 1, na aula de sistema linfático. Ele recolhe a linfa purificada lá na cabeça, pelos linfonodos da cabeça, mandibular, retrofaríngeo, parotídeo. E aí ele desce com essa linfa, ó, vem recolhendo aqui desses linfonodos que são chamados de linfonodos cervicais profundos. Esses não são palpáveis. Eles são bem pequenininhos, ficam ao lado da traqueia, tá? E bem profundo, então a gente não consegue palpar. Então, ele também recebe a linfa dos linfonodos cervicais profundos, aí ele vai entrar na cavidade torácica e vai desembocar na veia cava cranial, tá? Então, ele leva a linfa, ele recolhe a linfa da cabeça e do pescoço e joga essa linfa dentro da veia cava cranial. Esse tronco aqui chama tronco traqueal. Certo? O que mais que nós temos aqui, pessoal? O nervo laríngeo recorrente, que nós estudamos na aula passada de laringe, que eu falei que durante o desenvolvimento embrionário ele fica preso lá no arco aórtico e depois ele tem que subir de novo para inervar a laringe. Então, é esse outro amarelinho aqui, número 33. Então, esse é o nervo laríngeo recorrente. E a última estrutura que nós temos aqui, pessoal, o equino não tem, então vou mostrar para vocês uma imagem de cão, que é a veia jugular interna. O equino só tem a jugular externa, ela tá cortada aqui, mas ela não fica do ladinho da traqueia, não, ela é mais superficial, tá? A gente precisa aprofundar nas camadas aqui um pouco mais para chegar na traqueia e encontrar todas essas estruturas. Então, ó, eu escrevi todas elas aqui para vocês. Então, ó, a artéria carótida comum é a 21. A veia jugular interna, isso aqui é equino, não tem aqui. O tronco vagosimpático é o número 32, esse amarelinho aqui, que tá juntinho com a artéria. O nervo laríngeo caudal, ou laríngeo recorrente, o nome mais usado é recorrente, é esse outro amarelinho aqui, número 33. E o tronco linfático traqueal, que é o verde, número 37, tá? Gente, por que precisa conhecer todas essas estruturas aqui? Veja bem, se você vai realizar algum procedimento cirúrgico na região do pescoço, essas são as estruturas mais importantes. Essas são as estruturas que você realmente precisa conhecer, né? Precisa saber onde elas estão, para não causar nenhum problema ali, né? Pegar imagina, você
cortar uma artéria carótida comum, cortar o tronco vago simpático, tá? Imagina, enfim, não dá nem para imaginar uma situação dessa. Mas então, para qualquer cirurgia, vamos supor, você vai fazer uma traqueostomia, né? Você quer um acesso mais profundo ao pescoço, você precisa tomar muito cuidado com essas estruturas. Todas elas, onde que elas estão? Elas se localizam dorsolateralmente à traqueia, bem pertinho, grudadinho mesmo na traqueia, tá? Como eu disse, vamos ver uma imagem aqui de cão, que tem a veia jugular interna, para vocês verem que ela corre junto com essas estruturas todas. Então, veja, isso é de cão. Então, a traqueia tá ali. Esse 23 aqui é o esôfago e a veia jugular interna. Olha ela aqui. A jugular externa foi cortada porque ela é mais superficial, não precisamos identificá-la agora, tá? Ela fica bem mais superficial, logo debaixo da pele. Ela não fica grudadinha na traqueia. Aí aqui nós temos essa vermelhinha, número 24, e esse amarelinho, que é o nervo. Então, aqui, o vermelhinho é a artéria carótida comum, e o amarelinho é o tronco vago simpático, tá? Nessa imagem aqui, eu não tô vendo o nervo laríngeo caudal, ou laríngeo recorrente, e nem o tronco linfático traqueal. Não significa que não tem, tá? Tem. Esse cão tem. Só não tá representado na imagem, tá bom? Continuando. Eu disse para vocês que no terço médio do pescoço, o esôfago se posiciona à esquerda da traqueia e assim eles vão entrar no tórax. Então, isso aqui eu já falei. E ventralmente, com quem que a traqueia se relaciona? Com todos aqueles músculos que têm origem no osso externo e se dirigem para a cabeça, que a gente estudou na Nato 1 também. Além deles, recobrindo essa região aqui ele foi tirado para a gente poder ver, mas recobrindo tudo isso daqui, nós temos o músculo homotransverso. E mais superficialmente a ele, o braquiocefálico, que aqui não coloquei na lista aqui, mas está também, né? Então, recobrindo essa região ventrolateral, nós temos o músculo braquiocefálico e o músculo homotransverso, ou homotransversário ou homotransversal. Lembra que essa palavrinha é só uma questão de tradução, tá bom? Agora vamos ver a foto. Isso daqui é de ruminante, tá, pessoal? O que a gente consegue ver nessa imagem? Vejam, a traqueia descendo aqui pelo pescoço, então o trajeto cervical, né, da traqueia. Esse é o esôfago. Vejam que nessa região o esôfago já se encontra dorsolateral à traqueia, aí eles entram no tórax, tá? O que mais que eu tô vendo aqui? Tô vendo essa bonitona, que é a artéria carótida comum esquerda. Estou vendo o tronco vago simpático aqui, tá? E aí no pescoço é só o que tá dando pra ver. Isso aqui é músculo, né, gente? Os músculos longos da cabeça e do pescoço. Aqui é o músculo externo-cefálico. Muito bem. Entrou no tórax. Agora nós vamos falar o que tem no trajeto do tórax. Eu vou aproveitar essa imagem e vou mostrar, mas também vai vir escrito igual tava ali para o trajeto cervical, tá? Então, vejam, pessoal. Esôfago e traqueia entram juntos no tórax, o esôfago à esquerda, a traqueia no plano mediano. Assim que entra no tórax, o esôfago volta a ficar dorsal à traqueia. Então, a traqueia está ventral ao esôfago, tá? Entrou no tórax, a traqueia vai cruzar o arco aórtico. Então, vejam, aqui é o coração, tronco pulmonar, a aorta torácica. Olha o arco aórtico aqui, ó, tá? Muito bem. Esse continua sendo o nervo vago e aqui é o nervo frênico, ó, vindo para o diafragma, tá? Muito bem. Aqui eu estou vendo o lobo do pulmão, ó. Aqui, né? Aqui, lobo do pulmão. Isso aqui é a continuação do esôfago. Passando aqui, vai ultrapassar o diafragma. Muito bem, aqui também é pulmão. Então, vejam que a traqueia passa o arco aórtico, ela cruza por baixo do arco aórtico, e aí nessa região ela vai se bifurcar nos dois brônquios. Esse aberto que eu tô vendo aqui é o brônquio principal esquerdo. O brônquio principal direito vai estar do outro lado, certo? E aí vai um para cada pulmão. Então, vamos ver esse trajeto torácico agora. Mentira, perdão. Vamos ver ainda o trajeto cervical no cão. Essa é uma vista ventral e aqui é um corte transversal do pescoço do cão, tá? Então, olha, laringe, traqueia,
Percebam que no início, esse é o esôfago. No início, o esôfago está escondidinho porque ele está dorsal à traqueia, isso é uma vista ventral. Mas no terço médio do pescoço, o esôfago vem para a esquerda da traqueia, ó. Já que isso é uma vista ventral, né, gente? A cabeça do animal tá aqui, a cauda tá para cá, aqui é a esquerda. Então, o esôfago vem para uma posição à esquerda da traqueia. A traqueia continua lá no plano mediano, ela não alterou o seu trajeto, o esôfago que alterou. Aí, aquelas estruturas com as quais a traqueia se relaciona. Essa bonitona é a artéria carótida comum esquerda e aqui a carótida comum direita. Eu estou vendo esse branquinho aqui também, que é o tronco vago simpático. Do lado de cá ele tá arrebentado, né? Não tô vendo ele não, mas tem. E essa daqui, gente, é a veia jugular interna, que do lado de cá tá inteirinha e do lado de cá foi arrebentada. Também não estou vendo. E essa aqui é a jugular externa, tá vendo que tá longe, ó? Tá longe, tá bom? No corte transversal, o que que nós temos aqui, ó? Isso aqui é vértebra com medula espinhal, tá vendo? Alguma vértebra cervical, não sei que altura que foi feito, mas é terço médio do pescoço. Por quê? Porque eu já tô vendo o esôfago aqui, ó. Então, vamos lá. Isso aqui é vértebra com medula espinhal, tá aqui. Aqui nós temos aqueles músculos longos do pescoço e da cabeça. Aqui nós temos aqueles músculos que têm origem no osso externo. Aqui é a traqueia, com seu anel traqueal incompleto. Aqui, então, vai estar o músculo traqueal, tá? À esquerda da traqueia, gente, isso daqui é uma vista caudal, tá? Então, a cabeça do animal tá depois da tela e a cauda tá perto de você. Então, aqui é a esquerda do animal, aqui é a direita. Então, à esquerda da traqueia, nós temos aqui o esôfago. Por que que o esôfago fica fechadinho, não fica aberto igual a traqueia? Porque ele não tem cartilagem na sua parede, ele só tem músculo. Aí, estamos vendo aqui, ó, a artéria carótida comum, de cá e de cá. E essa pequenininha é a veia jugular interna. Essa grandona é a veia jugular externa. Vejam que ela é bem superficial, ó, isso é a pele. Logo depois da pele já temos aí a jugular externa, tá? Mas ela tá um pouquinho longe aí da traqueia. Agora sim, vamos para o trajeto da traqueia na região torácica. Então, como eu disse para vocês, a traqueia entrou no tórax, juntinho ali com o esôfago, né? Ela vai percorrer o mediastino, que é aquele espaço entre os dois pulmões. E aí, nós vamos ver essa posição aqui, ó. Ela se encontra dorsalmente à veia cava cranial. Só que para ver a veia cava cranial, aquela imagem que eu mostrei não dá. Por quê? A gente aprendeu isso na aula de coração. Porque aquela imagem que eu mostrei era do antímero esquerdo, era a face auricular do coração. Eu consigo ver veia cava pela face atrial, então eu tenho que olhar pelo antímero direito, tá? Então, vai vir uma imagem aqui. Aí, a traqueia cruza o arco aórtico, como eu mostrei para vocês, e aí ela se divide nos dois brônquios principais, tá? Essa aqui é uma particularidade de suínos e ruminantes. Antes de emitir os dois brônquios principais, a traqueia vai emitir um outro brônquio, um primeiro brônquiozinho, chamado de brônquio traqueal. Esse brônquio vai se destinar apenas ao lobo cranial do pulmão direito e só está presente em suínos e ruminantes. Isso vai ser um bom aspecto para a gente diferenciar a espécie, tá? Por exemplo, para diferenciar o suíno do carnívoro, porque os lobos dos pulmões são iguais. Para diferenciar a traqueia, que eu falei para vocês, do ruminante, quando chega lá na bifurcação dos dois brônquios, falei que o formato fica muito parecido com o do equino, porque ela perde aquele formato de gota. Mas aí ela tem o brônquio traqueal, que o equino não tem. Então, dá pra gente diferenciar a espécie por causa disso aqui, tá? Então, vamos ver isso. Então, vejam, pessoal, aqui nós temos uma vista lateral direita, a cabeça do animal tá pra cá e a cauda tá pra cá. Isso é de suíno, tá bom? Bom, aí vejam aqui, então, a traqueia entrou no tórax. Eu não estou vendo o esôfago aqui, ó, porque o esôfago tá lá à esquerda. Mas assim que entra no tórax, olha o esôfago voltando para uma posição dorsal à traqueia, tá vendo? Então, aqui o esôfago ficou dorsal à traqueia de novo. A traqueia está dorsal à veia cava cranial, essa é a veia cava cranial.
Então, vejam que a veia cava é ventral, a traqueia é dorsal, a veia cava. Aí a traqueia vai cruzar o arco aórtico. Eu não estou vendo o arco aórtico nessa imagem, por quê? Porque eu consigo vê-lo melhor no antímero esquerdo, como eu mostrei para vocês naquela outra imagem. Mas essa é a aorta, ó. Então, dá para entender que o arco aórtico vai estar aqui, né? Só que do outro lado. Então, aí a traqueia passou por baixo do arco aórtico e bifurca aqui nos dois brônquios principais. Esse é o direito e ali, ó, vai ser o esquerdo, tá? Muito bem. Como eu disse para vocês, em ruminantes e suínos, esse daqui é de um suíno, esse também é de um suíno. Antes de emitir os dois brônquios principais, a traqueia vai emitir este brônquiozinho aqui pequenininho. Esse brônquio é chamado de brônquio traqueal, porque ele sai diretamente da traqueia. E ele vai se destinar ao lobo cranial, vejam aqui, do pulmão direito. Então, olha só, isso é uma vista dorsal do pulmão de um suíno. Aqui é a esquerda, aqui é a direita. Esse é o pulmão esquerdo, esse é o pulmão direito. Vejam que a traqueia chegou bem lá na raiz dos pulmões e bifurcou brônquio principal esquerdo, brônquio principal direito, cada um para um pulmão. Só que como esse daqui é suíno, se fosse ruminante também seria assim, antes dessa bifurcação, a traqueia emite esse brônquio. Veja, esse brônquio pequenininho. Ele é chamado de brônquio traqueal. Gente, presta atenção no nome aqui, tá? Brônquio, porque ele é um brônquio. Traqueal, porque ele sai da traqueia. E ele se destina apenas ao lobo cranial do pulmão direito. Então, ele é um brônquio lobar, ele não é um brônquio principal como o esquerdo e o direito. Por que não? Porque os brônquios principais se destinam para o pulmão, pulmão esquerdo, pulmão direito. Esse aqui não vai levar ar para o pulmão direito inteirinho, não. Ele vai levar apenas para um lobo. Então, nós dizemos que ele é um brônquio lobar, tá bom? Muito bem. Então, aqui temos fotos do pulmão de um suíno e de um bovino. Numa vista dorsal, pessoal, se a gente não afastar os lobos, a gente não consegue ver a bifurcação da traqueia, tá? Então, numa vista dorsal, a gente precisa fazer isso aqui, ó, afastar os brônquios. Se é uma vista dorsal, esse aqui, a cabeça do animal tá pra cá, ó, a traqueia. Então, aqui é o pulmão esquerdo, aqui é o pulmão direito. Traqueia, bifurcando nos dois brônquios principais, um esquerdo e um direito, mas antes disso, emitiu aqui o brônquio traqueal para o lobo cranial do pulmão direito. Mesma coisa aqui no ruminante, ó. Traqueia, brônquio traqueal, que se destina ao lobo cranial do pulmão direito. E aqui embaixo, os dois brônquios principais, brônquio principal esquerdo e brônquio principal direito, tá? Pessoal, atenção, o brônquio traqueal sai no antímero direito sempre, tá? Então, viu o brônquio traqueal, aqui à direita, tá bom? Independente da posição que o pulmão esteja ali. Essa aqui, gente, é uma imagem de uma técnica feita por corrosão. Então, aqui injeta uma substância chamada de vinilite e injeta lá pelos brônquios, tá? Vai injetando até preencher o pulmão todinho. Aí é uma substância que quando seca, ela fica durinha, ela fica parecendo um acrílicozinho, um plástico. Aí você pega esse pulmão, coloca no ácido e ele vai corroer o tecido do pulmão e vai ficar só o molde da árvore brônquica. Olha que coisa mais bonita, né? Então, aqui, pessoal, uma vista ventral, tá? Então, o animal tá deitado aqui em decúbito dorsal, ele tá de barriga para cima. Então, aqui é direita e aqui é esquerda, tá? Mesma coisa aqui. Aqui é direita, aqui é esquerda. É o contrário daqui, porque aqui é uma vista dorsal, você tá olhando por cima. E aqui é uma vista ventral, tá? Muito bem. Esse é de cão, pessoal. Vejam, traqueia bifurcou nos dois brônquios principais. Brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. Não tem aqui o brônquio traqueal, tá vendo? Agora aqui é suíno, ó. Traqueia, aí emitiu o brônquio traqueal primeiro, que foi destinado ao lobo cranial direito. E aí, logo depois dessa emissão, ela se divide em brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo,
tá bom? Por que eu tô comparando o carnívoro com o suíno? Porque depois a gente vai estudar aqui os lobos do pulmão e vocês vão ver que são os mesmos lobos. Carnívoros e suínos têm os mesmos lobos. Então, como que eu faço para diferenciar? Pelo brônquio traqueal. Se tem brônquio traqueal, vai ser o suíno. Se não tem, vai ser o carnívoro. Aí o ruminante, aí os lobos são diferentes. E o equino também, os lobos são diferentes. Muito bem. Bom, pessoal, e dentro dos pulmões, como que os brônquios se subdividem? Vamos lá. Então, como eu disse, o brônquio principal é o brônquio que se destina a um pulmão. Então, só temos dois brônquios principais, um direito e um esquerdo. Quando o brônquio principal entra no pulmão, ele também pode ser chamado de brônquio primário, tá? Mas o principal é mais usado. Quando o brônquio principal entra no pulmão, ele vai se dividir em brônquios lobares. O que são os brônquios lobares? São aqueles que se destinam a cada lobo do pulmão. Então, por exemplo, esse daqui vai se destinar ao lobo cranial do pulmão. E esse aqui vai se destinar ao lobo caudal do pulmão, tá? Por aí vai. Dentro de cada lobo, o brônquio lobar vai ramificar. E aí, as suas ramificações são chamados de brônquios segmentares, ó. Então, os brônquios segmentares vão se dirigir para cada segmento dentro daquele lobo. E, por sua vez, os brônquios segmentares vão se subdividir em brônquios subsegmentares. E eles vão ficando cada vez menores, tá? Os brônquios subsegmentares, por sua vez, vão se dividir em bronquíolos. E aí nós temos uma subdivisão agora microscópica, né? Bronquíolo verdadeiro, bronquíolo respiratório e bronquíolo terminal. Não, primeiro terminal, bronquíolo terminal. E essa pontinha aqui, os bronquíolos respiratórios. E no final nós teremos os alvéolos pulmonares, que são as estruturas que realizam as trocas gasosas entre o ar inspirado e o sangue. Isso é chamado de hematose. Acredito que vocês já tenham visto isso na aula de fisiologia. Então, só uma vista aproximada, pessoal, olha só o que acontece. Deixa eu só voltar aqui. Gente, até a parede de brônquios, nós temos cartilagens, tá? Então, é claro que os anéis bem bonitinhos, delimitadinhos lá da traqueia, eles vão modificando seu formato. Então, nós vamos tendo anéis cartilaginosos nos brônquios, porém com um formato cada vez mais irregular. Mas todos os brônquios ali ainda têm cartilagem na sua parede. Perdeu a cartilagem, acabou a cartilagem e agora só tem músculo liso, aí nós temos os bronquíolos. Então, a parede de bronquíolo só tem músculo liso, a parede de brônquios tem cartilagem e músculo liso, tá? Como vocês viram lá na traqueia, também tem músculo liso. Muito bem, então os bronquíolos, a parede deles, vejam aqui, é formada apenas por musculatura lisa. Vejam que aqui nós temos ramos da veia pulmonar e da artéria pulmonar, tá? São ramificações que a gente estudou também, a gente falou disso na aula de circulação, vasos sanguíneos. Então, vamos lembrar que o tronco pulmonar, que é um vaso que sai lá do ventrículo direito, é uma artéria, está cheia de CO2, uma artéria que carrega CO2, por isso que está azul aqui. E aí essa artéria vai ramificando. Gente, é tão legal, porque a ramificação das artérias acompanha aqui a ramificação dos brônquios. Então, se um brônquio ramificou para cá, a artéria acompanha a ramificação. Ramificou para cá, a artéria acompanha. E por aí vai, tá? Então, em cada alvéolo, nós vamos ter a ramificação desta artéria pulmonar. Lembrem-se que ela está cheia de CO2. Aí chegou aqui, ramificou, formou ali os capilares ao redor dos alvéolos, tá? São os capilares alveolares. E aí, o sangue cheio de CO2, então, deixa o CO2 dentro do alvéolo e pega o oxigênio que está no ar inspirado. Aqui está cheio de ar, cheio de oxigênio. Aí, o oxigênio que está aqui passa para dentro do sangue.
E aí formam-se, então, agora as vênulas, que vão se juntando até formar uma veia pulmonar. Ó, esse aqui é um raminho da veia pulmonar. Vejam, é uma veia que está cheia de oxigênio. E aí essa veia vai voltar para o coração cheio de oxigênio, tá bom? Pelas veias pulmonares, chegando no átrio esquerdo, e aí começa, no ventrículo esquerdo, começa a circulação sistêmica, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, vamos estudar agora os pulmões, né? Vamos ver como é que são as subdivisões ali, os lobos, as faces. Vamos lá. Então, como eu acabei de falar, tá? Os alvéolos são estruturas microscópicas, a gente não consegue ver lá no laboratório, não. Mas eles estão dentro dos pulmões e realizam, então, as trocas gasosas entre o sangue e o ar inspirado que está dentro dos alvéolos. Esse processo é chamado de hematose. Então, vamos lá para os pulmões. Bom, primeira coisa, como sempre, onde estão os pulmões e com quem eles se relacionam? Os pulmões ocupam a cavidade torácica dentro dos dois sacos pleurais. A gente vai ter uma parte da aula sobre pleura. E aí nós vamos entender o que são os sacos pleurais, né? Então, lembrem-se que a pleura é aquela lâmina serosa que reveste toda a cavidade torácica, reveste as vísceras, reveste parede, reveste tudo. Então, os pulmões são dois órgãos que se encontram dentro dos sacos pleurais, tá? Eles estão dentro da cavidade torácica. Desde sua entrada, né? Desde a cúpula pleural, que é essa extremidade mais cranial aqui da cavidade torácica, até o diafragma. Então, caudalmente, os pulmões estabelecem contato com o músculo diafragma. Esse 9 aqui é o diafragma. Lembrem-se que o diafragma é aquele músculo que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Bom, lateralmente, os pulmões estabelecem contato com as costelas. Muitas vezes nós até observamos marcas das costelas nesta face do pulmão, chamada de face costal. Daqui a pouco a gente vai falar o nome das faces. Dorsalmente, os pulmões estabelecem contato com as vértebras torácicas. Então, dorsalmente, eles encostam nas vértebras torácicas. Ventralmente, pessoal, a margem dos pulmões é bem fina, é bem delgada, e ela não chega a encostar no osso externo, tá? Medialmente, os pulmões vão estabelecer contato com os vasos da base, com o coração, com o esôfago. Eu vou mostrar para vocês a face medial dos pulmões também, tá bom? Bom, os pulmões têm uma forma aproximada de um cone. Só que assim, veja bem, é um cone bem visível quando ele está no animal. Se ele estiver posicionado ou se a fixação por formol tiver sido feita com a víscera dentro lá da cavidade torácica, ele vai preservar esse formato de cone, tá vendo? Cujo ápice se encaixa na entrada do tórax, na região que a gente chama de cúpula pleural, e a base fica em contato com o diafragma. A base é bem larga, daqui a pouco eu vou mostrar ela ali por dentro para vocês verem, tá? Porém, se a fixação tiver sido feita depois da retirada dos pulmões, o animal morreu, aí foi lá para o laboratório, né? Vamos supor, o animal tenha morrido numa clínica e tenha sido doado para a gente. Aí a gente vai tirar as vísceras. O pulmão é molinho, tá? Ele é uma estrutura macia. Quando a gente tira ele de dentro da cavidade torácica e coloca ele numa superfície, ele faz isso aqui, ele abre, tá vendo? E aí a gente vai injetar o formol e ele vai acabar fixando numa forma um pouco diferente dessa que a gente tá vendo aqui, tá? Então, pessoal, eu coloquei aqui só para vocês entenderem que o ápice, corresponde a esta região do pulmão que se encaixa lá na cúpula pleural, na entrada do tórax. E a base é essa área aqui que vai ficar ajustada ao diafragma, tá? O diafragma vai estar aqui. Nessa imagem não tô vendo o diafragma, tá? Tem uma outra foto aqui para vocês entenderem. Essa próxima foto, veja, são pulmões de um equino
e foi fixado dentro da cavidade torácica, então preservou a forma. Aqui eu estou olhando numa vista dorsal, né? Estou olhando por cima, e essa é uma vista ventral. Essa área aqui, ó, que fica ajustada ao diafragma. Então, vejam, ó, o ápice se ajusta lá na cúpula pleural, enquanto que a base, que é isso aqui, se eu virar esse pulmão para a vista ventral, vou ver isso aqui, ó. Essa base bem larga se ajusta ao diafragma, tá bom? Vejam bem, gente, essa vista ventral é só vista, tá? Isso aqui não fica voltado ventralmente, ele fica voltado caudalmente em contato com o diafragma, desse jeito aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, a base não fica aqui para baixo, ela fica voltada caudalmente, em contato com o diafragma. O que fica voltado ventralmente? Essa margem fininha, que nessa foto é isso aqui, ó. Aqui é ventral, aqui é caudal, aqui é dorsal e aqui é lateral, tá? Muito bem, o coração fica aqui, ó. Olha a marca deixada aí por ele. Muito bem. Então, agora vamos falar das faces. Os pulmões apresentam faces e margens. Vamos começar aqui com as faces. Então, lembra que face é uma superfície. A primeira face é a face costal. É aquela face que fica em contato com as costelas. Então, eu fiz esse desenho aqui, coloquei pontilhado aqui, representando as costelas. Como eu disse, muitas vezes, se a gente fizer a fixação com o pulmão dentro da cavidade torácica, nós vamos observar a marca deixada pelas costelas. Então, aqui nessa imagem, depois vai ter essa imagem de novo, vamos seguir. Então, essa é a face costal. Entre os lobos do pulmão, nós temos as faces interlobares. Vocês vão ver que o pulmão é todo subdividido, e aí um lobo encostando no outro, aquela face lá dentro, são as faces interlobares. A face que fica voltada para o plano mediano, mas não nele, porque nós temos um de cada lado, então não tem jeito de estar no plano mediano, só voltada para ele, é a face medial. Tudo isso aqui é a face medial, ó, aqui, até aqui. Isso aqui já é outra. A face medial, por sua vez, é dividida em duas. Face vertebral, que é essa que fica em contato com as vértebras torácicas. Então, nessa região aqui, nós vamos ter o contato com as vértebras torácicas. E essa face toda aqui é a face mediastínica. Face mediastínica, porque ela está voltada para o mediastino, ok? Aí, pessoal, nessa face mediastínica, nós encontramos as impressões deixadas pelos órgãos. Então, vejam aqui, ó. Aqui essa impressão é deixada pelo esôfago. Aqui essa impressão é deixada pela artéria aorta. Aqui essa impressão é deixada pelo coração, tá? Então, as vísceras deixam impressões ali na face mediastínica dos pulmões. Percebam que na face ventral, na margem ventral, temos essa reentrância aqui, chamada de incisura cardíaca, que nós falamos na aula de cardiovascular. Eu vou falar dela de novo daqui a pouco, quando a gente falar de margem ventral, tá? Só apontei ela aqui para vocês verem como é ampla. Muito bem. E a última face é a face diafragmática, que, como o próprio nome diz, fica em contato com o diafragma. Aqui nós temos os dois pulmões, eu estou vendo a face diafragmática de ambos, e aqui eu estou vendo a face diafragmática apenas do pulmão direito, né? Que esse daqui é o pulmão direito. Agora as margens. Os pulmões têm uma margem dorsal, que fica em contato com as vértebras. Uma margem basal, que vai circundar o diafragma. E uma margem ventral, que é bem fina e recortada pelos lobos. E é aqui que nós vamos ver a incisura cardíaca. Então, vamos lá, vejam. Então, de novo, aquela imagem do pulmão do equino, para a gente ver as margens e faces aqui, ó. Então, esta é a margem dorsal, como o próprio nome diz, voltada dorsalmente, voltada ali para as vértebras torácicas. Esta é a margem ventral, então é isso aqui que fica voltado ventralmente, que fica aqui, ó, tá? Ela é bem fina
e recortada, como vocês podem ver, pelos lobos. E é nela também que nós observamos as incisuras cardíacas. E temos aqui a margem basal, que é essa margem que circunda o diafragma. Isso é margem, por isso que eu coloquei apenas riscos. Agora nós vamos falar das faces. Vejam, essa é a face costal, né? Fica em contato com as costelas. Então, aqui a costela fica assim, ó. Muito bem, de cá também, tá? Esta é a face diafragmática, que fica voltada para o diafragma. Esta faz parte da face medial, é aquela primeira divisão que fica em contato com vértebras. Então, é a face vertebral. E esta é a segunda divisão da face medial, que é chamada face mediastínica. Então, face vertebral e face mediastínica fazem parte da face medial, como eu mostrei aqui para vocês, né? Ó, cadê? Aqui, ó. Então, face vertebral em cinza. Opa. Face vertebral em cinza e face mediastínica em verde. É a mesma coisa que eu mostrei naquele slide ali. Vejam, ó. Face vertebral e face mediastínica. O coração fica encaixado aqui na face mediastínica. Muito bem, vamos falar então aqui da incisura cardíaca. Vejam, pessoal. A margem ventral do coração, então aqui, ó, aqui é a margem dorsal, essa aqui é a margem basal, que fica contornando o diafragma. E essa é a margem ventral. A margem ventral é bem fina e toda recortada, ó. E nela nós observamos as duas incisuras cardíacas. Temos incisura tanto no pulmão esquerdo quanto no pulmão direito. A do pulmão esquerdo é mais ampla, tá vendo? Ela é bem grandona. E isso é um dos fatores que facilita a auscultação cardíaca no antímero esquerdo. Então, lembrem-se disso, são dois fatores. O primeiro fator é porque realmente o ápice cardíaco está inclinado para o antímero esquerdo. E o segundo fator é porque a incisura cardíaca do pulmão esquerdo é maior do que a do pulmão direito. Então, vamos ver aqui, ó. Então, essa é a incisura cardíaca. Então, eu trouxe aqui um gato, tá? Pra gente observar a incisura cardíaca esquerda. Olha como é ampla, tá? Então, o pulmão tá aqui, né? Coração tá aqui. Olha como é ampla a incisura cardíaca esquerda. Agora, o mesmo animal no antímero direito, a incisura cardíaca está aqui, ó. É menor, mas está presente. Então, é possível auscultar o coração no antímero direito? Sim. Lembre-se da aula de cardio, nós falamos do foco da tricúspide, tá bom? Muito bem. Bom, pessoal, o pulmão apresenta um hilo e uma raiz. O que é um hilo? Prestem atenção nessa palavra, porque nós vamos usá-la muito na Anato 2. Hilo. Ó, como é que escreve, gente? Pelo amor de Deus, não vai escrever ileo, porque é intestino, e nem ilio, porque é osso, tá? Tem H aqui, hilo. O hilo, pessoal, é um conjunto de estruturas que entram e saem de um determinado órgão. Então, existe o hilo pulmonar, que é isso que a gente está estudando hoje. Existe o hilo renal, o hilo hepático, o hilo esplênico, enfim. Então, toda vez que a gente tem um conjuntinho de estruturas entrando e saindo de um órgão numa mesma região, tá? Eles estão todos juntinhos, é chamado de hilo, tá? Então, vamos lá. O que faz parte do hilo pulmonar? Nessa imagem aqui, nós estamos vendo apenas brônquio, né? Aqui também é hilo, tá, gente? Dos dois lados é hilo. Nós estamos vendo aqui apenas brônquio, mas não é só brônquio que entra e sai do pulmão. O brônquio tá levando ar, né? Porém, nós temos vasos sanguíneos, então ramos da artéria pulmonar e da veia pulmonar. Nós temos nervos, então são ramos tanto aí do nervo vago quanto também do tronco simpático. E nós temos vasos linfáticos, que vão levar a linfa para esses linfonodos aqui que nós vamos falar no final da aula, tá bom? Então, de novo, o que temos no hilo pulmonar? Brônquios, ramos da artéria e veia, artérias e veias, né? Pulmonares, então, de novo, brônquios, ramos da artéria e veia pulmonares, nervos do sistema nervoso autônomo,
tanto parasimpático quanto simpático, e vasos linfáticos. Tudo isso forma o hilo pulmonar. Bom, isso é o hilo. Agora, a região do pulmão onde essas estruturas vão entrar, vejam bem aqui, nós estamos vendo, olha, a entrada de um brônquio, e isso tudo preenchido é vaso sanguíneo, né? Tá? Então, a região do pulmão onde essas estruturas vão entrar é a raiz dos pulmões. Então, de novo, gente. Ah, pessoal, eu vou arrumar lá no meu resumo, tá ao contrário, para quem já imprimiu, tá? Mas eu vou arrumar. Então, leiam lá se tá de acordo com o que eu estou falando aqui. Vejam bem, o hilo são as estruturas que entram e saem dos pulmões. Então, brônquios, artéria e veia pulmonar, nervos e vasos linfáticos, são as estruturas. Agora, a região do pulmão é uma região, agora não são as estruturas, é a região do pulmão onde o hilo entra, ou sai, né? Porque tem estrutura que está saindo. Onde o hilo está é a raiz dos pulmões, tá? Então, hilo são as próprias estruturas. Raiz é a região onde essas estruturas vão entrar no órgão, ok? Muito bem. Gente, olha que vídeo bacana. Isso daqui é de um carnívoro, tá? É de um cão. E aqui foi feito, já durante a necrópsia, inflou os pulmões aqui para vocês, inflaram, né? Os pulmões aqui, para vocês verem ele expandindo. Então, foi utilizado lá eu não sei o que foi utilizado, mas pode ter sido um ambu, pode ter sido... Enfim, qualquer equipamento que permita injetar o ar ali na traqueia, a gente consegue fazer isso. Eu mesma já fiz lá no laboratório. O problema é que a peça tem que estar fresca, não pode ter injetado formol ainda. Então, tem que ser assim que a gente recebe ali a peça, tá? Então, veja. Olha que bacana, ó. Então, durante a inspiração, os pulmões inflando e desinflando na expiração, tá? A pressão dentro dessa cavidade torácica, dentro dos dois sacos pleurais, tem que ser negativa para que isso possa acontecer. Não são os pulmões que puxam o ar. A gente vai falar sobre isso. Então, vamos lá, continuando aí. Agora, nós vamos entrar na subdivisão dos pulmões das espécies e vamos comparar essa subdivisão, tá? Bom, primeira coisa que vocês precisam guardar, precisam entender e não podem nunca mais esquecer. Isso também já veio na AVI, inclusive veio uma questão na institucional, já veio uma questão que eu anulei porque ela estava errada. Então, né, fiquem atentos aí. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa. Olha só, a gente falou na aula de cardio que o coração está inclinado para o antímero esquerdo, não foi? Então, vocês entendem? Ah, vamos até usar essa imagem. Então, veja bem, gente, aqui é a esquerda do animal, aqui é a direita, porque ele está em decúbito dorsal, isso é uma vista ventral, tá? Vejam que o coração está inclinado aqui para o antímero esquerdo, ó. Então, vocês concordam que vai sobrar menos espaço aqui na cavidade torácica no antímero esquerdo do que de cá? Portanto, o pulmão esquerdo é sempre menor do que o pulmão direito. O pulmão direito tem mais lobos. Ele é maior do que o pulmão esquerdo. O pulmão esquerdo é menor e tem menos lobos. O pulmão direito é maior e tem mais lobos, tá? Então, isso acontece em todas as espécies. Vejam, pulmão esquerdo, 2 lobos, ó, 2 lobos. Pulmão direito, 4 lobos, tá vendo? Ó, tá? Então, o pulmão esquerdo é sempre menor do que o direito. Por quê? Porque o coração ocupa a maior parte da cavidade torácica esquerda do que da direita. Bom, segundo ponto aí, pessoal. A divisão dos lobos do carnívoro e do suíno é igual tanto para o pulmão esquerdo quanto para o pulmão direito. Vejam, a mesma lobação, ó. Como que a gente vai diferenciar o carnívoro do suíno? Perguntinha para vocês. Como? Quem aí acertou? Presença do brônquio traqueal, lembra? Então, quando tem o brônquio traqueal, tem a mesma lobação. Você olhou lá e não sei se é carnívoro ou suíno. O que você vai olhar? Presença do brônquio traqueal, tá bom? Muito bem. O que vai acontecer? O ruminante vai ter uma porção a mais
e o equino vai ter 2 porções a menos. Então, nós vamos tomar como base, como sendo o padrãozinho, carnívoro e suíno. Aí, o ruminante vai ter 1 a mais e o equino vai ter 2 a menos. Então, o do equino é o mais fácil aí, porque é o menos lobado, é o menos subdividido. Ô, gente, presta atenção, tá? É lobo, não é lóbulo, não. Às vezes o pessoal pega imagem aí de outra fonte na internet, alguma coisa assim, às vezes é outra língua, sabe? E aí tá escrito lóbulo, não é lóbulo, é lobo. Então, vamos lá. Vamos tomar como base aqui o carnívoro e o suíno. Vamos começar com o pulmão esquerdo, que é menor. O pulmão esquerdo é dividido em lobo cranial e lobo caudal em todas as espécies, todas. Porém, o lobo cranial do pulmão esquerdo é subdividido em 2 porções em todos, menos no equino. Então, já é 1 a menos para o equino aqui, uma subdivisão a menos, tá? Então, na hora de dar o nome, a gente tem que falar a porção, o lobo e o pulmão, tá bom? Daqui a pouco a gente vai treinar. Já o pulmão direito, pessoal, apresenta 4 lobos: cranial, médio, caudal e acessório. Então, em comparação com o pulmão esquerdo, ele apresentou a mais aqui o médio e o acessório. Porém, o lobo cranial não tem essa subdivisão aqui em porção cranial e porção caudal em quase todos, porque o ruminante tem. Então, vejam bem, no ruminante, só no ruminante, o lobo cranial do pulmão direito é subdividido em 2 porções, igual ao esquerdo. É a única espécie em que o lobo cranial do pulmão direito é subdividido. Nas outras, nós não temos subdivisão no pulmão direito. São 4 lobos e pronto. E o equino? O equino não tem o lobo médio. Não tem o lobo médio. Então, outro a menos aqui para o equino. Então, vocês viram? Olha, o ruminante tem uma subdivisão a mais, enquanto que o equino tem 2 a menos. Então, vamos lá. A gente vai espécie por espécie agora, treinando aí essa subdivisão em lobos. Vamos começar com o carnívoro. Sempre vou mostrar para vocês a vista dorsal e a vista ventral. Por quê? Porque o lobo acessório só é visível na vista ventral, tá? Então, vamos lá. Então, uma vista dorsal, pessoal, a cabeça do animal tá aqui, a cauda tá para cá. Então, esse é o pulmão esquerdo, esse é o pulmão direito, tá? Então, vamos começar com o pulmão esquerdo. Vejam que ele tem um lobo cranial e um lobo caudal. Só que olha que o lobo cranial tem essa subdivisão aqui, ó. Tá vendo? Ele tem 2 porções. Então, nós vamos dar o nome aqui, ó. Porção cranial do lobo cranial do pulmão esquerdo. Porção caudal do lobo cranial. Vejam que esse ainda é o lobo cranial do pulmão esquerdo. E esse aqui, somente o lobo caudal do pulmão esquerdo. Agora, vamos para o pulmão direito. O pulmão direito é maior e tem 4 lobos. Quais são os 4 lobos? Lobo cranial do pulmão direito, lobo médio do pulmão direito, lobo caudal do pulmão direito, e aí tá faltando o lobo acessório. Porém, o lobo acessório eu só vejo numa vista ventral. É esse pequenininho aqui. Então, vamos entender essa imagem. Vista ventral, o animal então tá de barriga para cima, decúbito dorsal, cabeça daqui, cauda tá aqui. Então, aqui é o antímero direito, pulmão direito, e aqui é o esquerdo. Vamos lá, ó, esquerdo. O lobo cranial é dividido em porção cranial e porção caudal. Então, como é que chama? Porção cranial do lobo cranial do pulmão esquerdo. Porção caudal do lobo cranial do pulmão esquerdo. Lobo caudal do pulmão esquerdo. Agora, pulmão direito. Lobo cranial do pulmão direito. Lobo médio do pulmão direito. Lobo caudal do pulmão direito. E esse branquinho, lobo acessório do pulmão direito. Certo? Gente, é a mesma coisa para o gato.
não muda. Então, vamos lá, de novo, vista dorsal e vista ventral. Na vista dorsal, aqui é o pulmão esquerdo, aqui é o pulmão direito. Pulmão esquerdo, porção cranial do lobo cranial do pulmão esquerdo, porção caudal do lobo cranial do pulmão esquerdo. Lobo caudal do pulmão esquerdo. Lobo cranial do pulmão direito. Lobo médio do pulmão direito. Lobo caudal do pulmão direito. Cadê o lobo acessório? Só consigo ver numa vista ventral. Então, aqui é direito, aqui é esquerdo. Vamos começar com o esquerdo. Porção cranial do lobo cranial do pulmão esquerdo. Porção caudal do lobo cranial do pulmão esquerdo. Lobo caudal do pulmão esquerdo. Pulmão direito agora. Lobo cranial do pulmão direito. Lobo médio do pulmão direito. Lobo caudal do pulmão direito e lobo acessório do pulmão direito. Viram? Não mudou. Suíno também não vai mudar. O que vai mudar no suíno, gente? A presença do brônquio traqueal. Não se esqueçam do brônquio traqueal. Vamos lá. Vista dorsal do pulmão do suíno. Pulmão esquerdo. Porção cranial do lobo cranial do pulmão esquerdo. Porção caudal do lobo cranial do pulmão esquerdo. Lobo caudal do pulmão esquerdo. Pulmão direito agora. Lobo cranial do pulmão direito. Lobo médio do pulmão direito. Lobo caudal do pulmão direito. Cadê o lobo acessório? Só na vista ventral, tá aqui. Pulmão esquerdo, pulmão direito, tá? Isso aqui faz parte do pulmão direito, ele tem origem aqui, ó. Então, vamos lá no pulmão esquerdo primeiro. Porção cranial do lobo cranial do pulmão esquerdo. Porção caudal do lobo cranial do pulmão esquerdo. Lobo caudal do pulmão esquerdo. Percebam, gente, que o lobo caudal não tem subdivisão em nenhum dos dois pulmões, em nenhuma espécie. Só o lobo cranial que tem divisão, hein? Lobo caudal não tem divisão, em nenhum caso. Agora, vamos aqui para o pulmão direito. Lobo cranial do pulmão direito, lobo médio do pulmão direito, lobo caudal do pulmão direito e lobo acessório do pulmão direito. Agora chegamos no ruminante que tem um a mais. Lembrem-se que o pulmão direito do ruminante tem o lobo cranial subdividido, é a única espécie. Então, vamos lá. Vista dorsal do pulmão de um bovino. Pulmão esquerdo, pulmão direito. Olha o tamanhão do pulmão direito. Presença do brônquio traqueal. Olha o brônquio traqueal bonito aqui. Ai, como que eu vou diferenciar do suíno, então? Porque vejam que vai ter um a mais aqui, ó. Tá? No suíno aqui só tinha 3. Conta. Ó, 1, 2, 3. E embaixo o quarto. Aqui tem 1, 2, 3, 4. E lá embaixo o quinto, tá vendo? Então, vamos lá. Pulmão esquerdo é igualzinho ao carnívoro e suíno. Não muda. O pulmão esquerdo não muda. Só vai mudar no equino. Vamos lá. Porção cranial do lobo cranial do pulmão esquerdo. Porção caudal do lobo cranial do pulmão esquerdo. Lobo caudal do pulmão esquerdo. Agora vem uma mudança. Vamos para o pulmão direito. Lembra que no carnívoro e no suíno só tinha lobo cranial aqui, não tinha divisão. Agora tem. Então, vamos lá. Porção cranial do lobo cranial do pulmão direito. Só o ruminante tem isso. Porção caudal do lobo cranial do pulmão direito. De novo, só o ruminante tem isso. Lobo médio do pulmão direito. Lobo caudal do pulmão direito. E lá embaixo, o lobo acessório, tá? Vou mostrar numa outra imagem aqui, tem o lobo acessório. Olha lá o lobo acessório. Volta aqui. Numa vista lateral esquerda, vejam o pulmão esquerdo, olha. Isso tudo é o lobo cranial dele, com as suas duas porções, porção cranial e porção caudal, ambas do lobo cranial do pulmão esquerdo. Tudo isso é o lobo caudal do pulmão esquerdo. Vista do pulmão direito agora. Vejam bem, esse lobo aqui tem subdivisão. Ó, porção cranial e porção caudal do lobo cranial do pulmão direito. Esse aqui, lobo médio do pulmão direito, lobo caudal do pulmão direito.
Vista dorsal, a gente não consegue dividir muito aqui os lobos, tá, gente? Mas vamos lá. Isso aqui é o pulmão esquerdo com o lobo cranial subdividido e com o lobo caudal. Aqui é o pulmão direito. Aí, para o pulmão direito, aqui realmente eu não tô conseguindo ver a divisão das duas porções por esta vista, tá? Esse é o lobo médio, esse é o lobo caudal e esse é o lobo acessório, ok? Aqui é direita, aqui é esquerda. Esse aqui é o lobo caudal direito, lobo médio direito, o lobo cranial direito dividido, mas aqui também não tá legal de ver a divisão. Por fim, o equino, que é o mais simples de todos, por quê? Porque ele tem 2 a menos. Então, vamos lá. O pulmão esquerdo do equino é muito simples. Só tem 2 lobos e pronto, acabou. Vejam. Lobo cranial do pulmão esquerdo, lobo caudal do pulmão esquerdo. Mesma coisa aqui, ó. Lobo cranial do pulmão esquerdo, lobo caudal do pulmão esquerdo. Isso aqui não é uma subdivisão. Isso aqui é a incisura cardíaca, tá? Para ter subdivisão, tinha que entrar um pouquinho mais aqui. Então, ó, lobo cranial, que é esse. E lobo caudal, que é esse. Ambos do pulmão esquerdo. Agora, vamos para o pulmão direito. É muito simples também, porque só tem 3. Vejam. Por cima aqui só vai ter 2 e o outro lá embaixo. Então, vamos lá. Lobo cranial do pulmão direito, lobo caudal do pulmão direito, são esses 2 aqui, ó, lobo cranial e lobo caudal, ambos do pulmão direito. Não tem médio, não tem médio. Cadê o acessório? De novo, o acessório está numa vista ventral, tá? Então, o pulmão do equino, vocês estão vendo por aqui, a gente nem consegue ver divisão, né? Mas numa vista ventral dá para ver. Vamos lá, pulmão esquerdo, ó, o lobo cranial e o lobo caudal do pulmão esquerdo. Pulmão direito, lobo cranial, lobo caudal e lobo acessório. Não tem o médio, tá bom? Pessoal, eu coloquei essa imagem aqui para vocês treinarem, tá? Vocês vão treinar, vocês vão nomear esses pulmões, a espécie, e nomear os lobos. Então, eu quero ver quem vai fazer. Então, vamos chamar assim, ó, A, B, C, D, E, tá? Então, vocês vão fazer em casa, vocês vão colocar o nome dos lobos, todos os lobos aqui, do A, B, C, D e E, e a espécie, tá bom? Treinem. Muito bem, pessoal. Vascularização dos pulmões, isso também já veio na institucional, então vou prestar bem atenção aqui. Todo mundo tem em mente sempre a parte de hematose, né? Que é a circulação pulmonar. Então, a gente até já falou disso hoje, só para relembrar aqui, então. A hematose, como que é feita? As artérias pulmonares, que é essa azulzinha, cheia de CO2, acompanham a ramificação dos brônquios e bronquíolos até alvéolos. Aí, deixa o CO2 lá dentro do alvéolo e pega o O2. Nesse momento, viram vênulas, né? E vão formar as veias pulmonares cheias de O2 e voltar para o coração. Vejam bem, qual que foi o objetivo desta circulação pulmonar aqui? Foi buscar o oxigênio do ar inspirado. Então, nesse caso aqui, gente, olha só, a artéria está carregando CO2, artéria pulmonar, e a veia pulmonar está carregando O2. Esse foi o objetivo. Agora, vamos pensar. Nós falamos hoje, inclusive, ali do tipo de estrutura que tem nos brônquios, né? Nos bronquíolos. Então, a gente falou que tem cartilagem, a gente falou que tem músculo liso. Tem a mucosa que reveste todos esses brônquios e bronquíolos. Lembra que na aula, no comecinho de respiratório, eu falei que a mucosa reveste todo o sistema respiratório, todas as vias aéreas? É uma mucosa que tem cílios, é uma mucosa que tem glândulas que secretam muco, lembra disso? Muito bem. Então, pensa comigo, gente. Essas estruturas, né? O músculo liso, a mucosa ali dos brônquios, precisam de oxigênio, de nutrientes? Ou não? Precisa, né, gente? Se não chegar oxigênio lá, vai necrosar. Pode ser a artéria e a veia pulmonar levando oxigênio para essas estruturas? Não pode. Por que não pode? Porque nós acabamos de entender que o objetivo da circulação pulmonar é buscar oxigênio
no ar e não deixar o oxigênio nesse tecido. Quem que leva oxigênio para os tecidos? Circulação sistêmica. Então, vai ter que vir outros vasos aqui, que têm origem na circulação sistêmica, para poder irrigar e drenar os brônquios. E aí, qual é o nome desses vasos? Artérias brônquicas e veias brônquicas. As artérias brônquicas têm origem na aorta. Então, é um sangue com oxigênio. Vai chegar e vai irrigar a musculatura do brônquio, a mucosa, vai dar oxigênio e nutrientes para ela. E as veias brônquicas vão recolher o CO2 do tecido. Tem nada a ver com ar inspirado aqui, vocês estão entendendo? Muito bem, vão recolher aí o CO2 dos tecidos e vão desembocar na veia cava, que aí é uma veia cava cranial, que aí é uma veia, elas podem desembocar na caudal também. Aí são veias que estão cheias de CO2 e vão voltar para o coração. Então, vejam, gente, a vascularização do pulmão é de dois tipos, né? Nós temos dois tipos de vascularização no pulmão. Nós temos a vascularização da circulação pulmonar, que tem o objetivo de buscar oxigênio, realizar a hematose, deixar o CO2, buscar oxigênio do ar. Ar inspirado. Muito bem. Agora, nós também temos vasos sanguíneos da circulação sistêmica, que tem o objetivo de levar oxigênio e nutrientes para as células do próprio pulmão, tá? E aí tem que ser outros vasos, não podem ser os mesmos. Não tem jeito isso aqui ter duas funções diferentes. Então, aí quem que faz? A artéria brônquica leva oxigênio e nutrientes, enquanto que as veias brônquicas recolhem CO2 e metabólitos. Gente, isso já veio na institucional, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, me perguntem. Lembra que eu falei para vocês que é muito legal que a ramificação da artéria pulmonar acompanha os brônquios? Vejam aqui, né, que eu tinha falado, ó. A artéria pulmonar vem ramificando da mesma forma que os brônquios. Então, se tem um brônquio para cá, a artéria acompanha. E até chegar em alvéolo, tá? Aqui já é bronquíolo, né, gente? Mas, enfim, vai acompanhando brônquios e bronquíolos. Então, aqui foi feita aquela mesma técnica de corrosão que eu expliquei para vocês. Injeta o vinilite. Aqui, no caso, injetou o vinilite amarelo na traqueia, marcando aí a divisão dos brônquios e bronquíolos. E injetou o vermelho no tronco pulmonar, marcando a divisão das artérias pulmonares. Vejam que, olha só, a ramificação da artéria vai acompanhando até chegar em alvéolo. É muito bacana. Esse molde aqui é maravilhoso, né? Acho lindíssimo. E a drenagem linfática dos pulmões? Quem recebe a drenagem linfática? Quem recebe a linfa oriunda ali dos brônquios? Então, pessoal, nós temos os linfonodos traqueobronquiais ou traqueobrônquicos. São todos esses verdinhos aqui. Em ruminantes e suínos, que tem ali a presença do brônquio traqueal, nós temos os linfonodos traqueobronquiais craniais, que estão juntinho do brônquio traqueal. E temos os linfonodos direitos e esquerdos. Linfonodos traqueobronquiais, é tudo traqueobronquial, tá? Traqueobronquial cranial, traqueobronquial direito, traqueobronquial esquerdo e traqueobronquiais médios. Nas espécies que não têm o brônquio traqueal, equinos e carnívoros, ó, não tem, esse aqui é de carnívoro, esse aqui é de suíno, esse aqui é de carnívoro. Vejam, a linfa vai para onde? Linfonodos traqueobronquiais direitos, esquerdos e médios. Muito bem. E por fim, a inervação dos pulmões. Para onde vai a inervação do sistema nervoso autônomo nos pulmões? Essa inervação se destina aos músculos brônquicos, que é um músculo liso. Então, mostrei para vocês que a parede dos brônquios é formada por musculatura. Quando chega em bronquíolo, é só musculatura, né? No brônquio, a gente ainda tem cartilagem. Cartilagem e músculo liso. No bronquíolo, apenas músculo liso. Também para as glândulas brônquicas presentes na mucosa. Então, são aquelas glândulas que secretam o muco, que eu falei que serve para umidificar o ar.
E para os vasos sanguíneos. Então, a inervação do pulmão se destina a essas 3 estruturas. Bom, o sistema nervoso simpático eu vou mostrar para vocês nas imagens, tá? O que está escrito aqui está escrito no próximo slide. Então, vamos lá. O que a inervação simpática faz? Primeiro, de onde ela vem? Lembrem-se que os nervos do sistema nervoso simpático têm origem na medula espinhal de T1 a L2. Lembra disso, né? Muito bem. Aí, assim que os nervos saem, né? Lembra que a fibra pré-ganglionar é curta, então eles vão fazer aqui a cadeia de gânglios do simpático. Cada gânglio desse tem um nome. Então, os gânglios que mandam nervos para o coração são os gânglios cervicotorácicos, então vai pegar o torácico até o quinto, e o cervical médio, tá? Que tá aqui, ó, esse aqui. Na verdade, eles vão mandar ali para a região do coração e do coração vai para o pulmão. E o que a inervação simpática faz? Vai promover o relaxamento da musculatura brônquica, então vai fazer broncodilatação. Cuidado, o pessoal costuma confundir, acha que o simpático vai contrair a musculatura lisa. Nos brônquios, não, ele relaxa. É só você pensar que para o animal lutar ou fugir, ele precisa de muito ar, tá? Então, o ar precisa entrar com facilidade. Então, a musculatura brônquica relaxa, causando broncodilatação. Então, a inervação simpática promove broncodilatação, não pode esquecer isso não. Além disso, ela vai inibir a secreção pelas glândulas presentes na mucosa. Então, diminui aquela secreção de muco, tá? Nos vasos sanguíneos, eu não coloquei aqui, mas promove vasoconstrição. Aí sim, promove contração da musculatura lisa da parede dos vasos. E a inervação parasimpática? A inervação parasimpática tem origem no nervo vago, tá? E faz o quê? Aí vai fazer o contrário. Vai contrair a musculatura brônquica, então vai causar broncoconstrição e vai estimular a secreção de muco pelas glândulas, tá? Nos vasos sanguíneos vai promover vasodilatação. E aí, pessoal, eu trouxe uma questão aqui para vocês. Por exemplo, em casos de asma, casos onde a musculatura brônquica está contraída, ela fica constantemente contraída, ela fica hiperreativa e contraída, dificultando a entrada do ar. Aqui está mostrando a inflamação da parede, mas às vezes nem tem essa inflamação tão grande, é a contração da musculatura. O que a gente pode utilizar para relaxar essa musculatura? E é utilizado, né? São medicamentos que imitam a ação do simpático. Ou então aí eles vão promover broncodilatação. Ou medicamentos que inibem a ação do parasimpático. E aí nós temos o relaxamento da musculatura brônquica e promove ali, facilita a entrada do ar. Tá bom, pessoal? Bom, por hoje é isso. Eu vou gravar um próximo vídeo bem curtinho falando sobre diafragma e pleura. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.